Amém. Lucas 17, a partir do verso 20, fala a vinda do reino de Deus, diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém. Podeis sentar. Irmãos, a carnalidade, vamos assim dizer, da mente humana sempre procurou dizer que alguma coisa está aqui ou ali porque se possa ver, né? Deus é tão tremendo que ele transcende, ou no popular, extrapola, né, os conceitos que os homens possam ter. Sempre extrapola. Isso é tremendo. Por exemplo, Isaías 7,14 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. A nação de Israel nunca esperou que o Messias realmente nascesse de uma virgem, porque na simbologia, Jerusalém era considerada a virgem de Sião. Então, Deus foi e cumpriu aquilo de uma maneira transcendental. E aqui você vê as pessoas, Jesus está falando de reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. João Batista já tinha dito: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. As pessoas chegam: quando virá esse reino de Deus? Quando que ele vem? Cadê ele? Como é que vai ser essa história aí? Aí Jesus falou assim: não, vocês estão no caminho errado. Não, peraí, se tu está falando que vem um reino de Deus, eu estou perguntando quando virá, como é que é? Eu estou no caminho errado? Incrível, irmãos, que eu atento para isso. Eu sou muito calmo para tirar conclusões, sou muito paciente. Eu já falei que para tomar decisão não existe ninguém mais lerdo do que eu, porque também eu, quando tomo uma decisão, eu não gosto de voltar atrás. Eu não gosto mesmo. Por isso eu me preocupo em tomar a decisão depois que posso apostar minha vida. Quando eu chego diante de Deus e Senhor, eu já posso apostar minha vida nessa decisão, agora eu embarco. Entende? Porque se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é voltar atrás. Então, aqui as pessoas estão acostumadas a ver: cadê o reino de Deus? Deus falou: peraí, vocês estão querendo ver o que não podem ver. Ué, mas como que virá? Ele estará dentro de vós. O que são esse reino de Deus dentro de nós? Paulo diz em Efésios 2, verso 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou. Ora, fisicamente, olhando para nós naturalmente, nós somos o mesmo que um dia foi visto, antes de conhecermos Cristo. Mas quando abrirmos a boca, o reino de Deus sai. Então o reino de Deus está dentro de nós. O que é o reino de Deus? São os princípios morais, éticos, que Deus criou desde o começo lá com Adão. Esses princípios que estavam mortos nos delitos e pecados, no engodo de Satanás, esses delitos anulados e os atributos morais ressuscitados. Quando os atributos morais foram ressuscitados, é o nascer do reino de Deus dentro de nós. Então Paulo diz: quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem defraudava não defrauda mais. Por quê? Porque o reino de Deus foi ressuscitado. Ou seja, não é você, em primeira mão, que passa a morar no reino de Deus, mas o reino de Deus passa a morar dentro de você. Por quê? Porque quando você passa a ser cidadão do céu, o Espírito Santo entra em nós. Então o conceito que as pessoas normalmente têm está errado. Por isso que eu sou bem quietinho, bem calmo na hora de tomar uma decisão. Pode parecer que está tudo certo, que 2 mais 2 igual a 4, mas eu espero que Deus diga que realmente 2 mais 2 é igual a 4. Se Deus não disser, não adianta a matemática me dizer.
Eu gosto de tomar decisões certas. Amém? Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então vamos procurar imitar o pai da fé. Aí ele vai dizendo assim: porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu te pergunto, o reino de Deus está dentro de você? Então a sua conduta tem que ser de acordo com o reino de Deus. Irmão, me permita falar pela milésima vez, talvez, não sei. Não faça aquilo que você acha que é certo. Faça aquilo que Deus disser que é certo. O certo ou errado é o que vem do alto. Nós já achávamos que muitas coisas eram certas, lembra? Rezar a missa para os mortos era certo. Bater cabeça no terreiro era certo. Muitas coisas nós achamos que eram certas. E hoje tem crentes dentro das igrejas que continuam dizendo: não, eu sou inteligente, eu sei, eu raciocino, eu sei o que é certo, eu não sou nenhum analfabeto, eu sei tomar decisões, eu sei ver onde as coisas vão dar. Só falta pouco dizer assim: eu tenho a divindade, onisciência, onipotência, onipresença. Só falta isso. O título glorioso que poucos conseguem alcançar se chama servo. Um servo não toma decisão a não ser que o Senhor mande. Um servo não pode fazer projeto. O que mais nós encontramos são crentes fazendo projetos. Pintou uma ideia maravilhosa na tua cabeça, pega ela e põe nos pés do Senhor. Se ele não disser que a ideia é boa, irmão, ela não é boa, por mais que pareça ser boa. Isto é reino de Deus. Reino de Deus são os conceitos de Deus em nós, e não os nossos conceitos dados para Deus. Aquela velha história, né? Senhor, eu quero de ti isso, isso, aquilo, outro. Não. Essa oração não pode mais ser feita. Senhor, o que tu queres de mim? Não é mais dizer para Deus o que eu quero dele. Uma vez que eu estou no reino de Deus enquadrado como servo, não vale mais o que eu quero, vale o que ele quer. Isto, meu irmão, é uma simplicidade que te conduzirá à glória de Deus. É o simples, é o básico. Entende? Aqui, quanta gente criticando, tem gente que manda verdadeiros relatórios pela internet, eu nem dou resposta. Eu só respondo a quem me faz pergunta com humildade. Quem faz com arrogância fica sem resposta. E mais eles ficam irados, porque eu não respondo. Entende? Então as pessoas veem, por que não celebra a Santa Ceia? Por que isso? Por que aquilo? E querem citar um monte de passagem bíblica. Eu simplesmente vou lá, com meu mousezinho, subo a setinha, excluir, prect, acabou. Entende? Agora, quantas pessoas dizem: pastor, por que a sua igreja não faz? Eu gostaria de entender o seu ponto de vista. Ah, perfeitamente. Entro lá no meu computador, adiciono um arquivo e mando para ele. Aí está o meu ponto de vista. É por isso que eu ajo dessa forma. Entende, irmão? Mas quando vem com arrogância, eu não estou nem aí. Os arrogantes que morram no deserto. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Reino de Deus é você agir como Deus quer que você haja. Entende? Não, mas uma alma vale mais que o mundo todo. Antes de valer mais que o mundo todo, para mim, vale para Deus. Se Jesus não se desesperou para salvar Judas, ainda virou para ele e disse o quê? Olha, o que tu tens que fazer, faze logo. Te apressa, vai no teu caminho. Entende? Então, reino de Deus é isso, ele está dentro de nós. Como? Quem que está dentro de nós? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro de nós,
é porque dentro de nós tem alguma coisa que interessa para Ele. O que interessa para Ele que está dentro de nós? É a palavra do Senhor. Profeticamente em Gênesis, o Espírito paira sobre a palavra. E eu velo, diz o Senhor, sobre a minha palavra para cumprir. A palavra que foi semeada em você, ela morreria se o Espírito Santo não entrasse para regá-la dia após dia. Isto é reino de Deus. Agora, aprenda a ouvir esse Espírito que está dentro de você. Ele quer falar contigo e te dar direções, para que verdadeiramente você seja o reino de Deus sobre a terra. Seguindo aqui ele diz: a seguir dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está. Não vades, nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Esse texto, você vê que é mencionado tudo com relação aos judeus. Diz que dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, né? Desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Vão dizer: está aqui? Não, mas como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso aqui está com uma alusão expressa aos judeus. Jesus está falando de que a sua vinda se dará para os judeus, e ele está dizendo: olha, vai ser como nos dias de Noé. Irmãos, como é que estavam os dias, a sociedade nos dias de Noé? Deus olhou e diz que toda a carne havia se corrompido. Toda a carne havia se corrompido. Eu quero, na verdade, esse é o nosso tema, eu quero que você compreenda qual é o clima que a geração que vem depois vai encarar. Por isso que nós temos falado aqui das seleções que Deus tem feito. Se Deus não tivesse feito seleções neste lugar, hoje eu estaria pregando lá da rua para que as pessoas pudessem colocar cadeira aqui dentro. Mas a seleção, ela é dura. Porque se será como nos dias de Noé, em que Deus olha toda uma humanidade corrompida e achou um justo, e por causa deste resolveu preservar a raça humana. Eu quero que você entenda, Jesus está falando, nos dias em que o Filho do Homem for se manifestar, vai ser como nos dias de Noé. Irmão, se Deus não achasse nenhum justo lá na frente, ele exterminaria tudo. Mas assim como ele achou Noé, ele vai querer encontrar ainda alguns. Isso aqui é para os judeus, ele vai encontrar dos judeus, mas vai encontrar gentios. Ele tem projetos e planos tremendos. Eu quero que você entenda hoje que época nós estamos vivendo. Você acha que falta muito tempo para esses dias de Noé? A humanidade estava corrompida. Hoje nós vemos as leis no Congresso, nós vemos a perseguição que sempre existiu, mas ultimamente, graças ao poderio bélico, ela se transformou muito pior. Antigamente perseguiam cristãos a cavalo, agora perseguem com os meios eletrônicos, internet. Horrores estão acontecendo. Eu te pergunto,
a geração que ficará de pé para pregar o Evangelho terá que ser muito mais forte ou não terá? É por isso que a seleção é feita. A seleção é feita para que somente passe o que é bom, para que somente passe aqueles que são especiais aos olhos do Senhor. Por isso, se você chegou até este dia, até aí, na presença do Senhor, não estou dizendo neste ministério, estou dizendo na presença do Senhor, irmão, comece a lutar com as suas forças dobradas, duplicadas, porque Deus vai investir cada vez mais na sua vida. Quanto mais as trevas se intensificam, mais do poder do Espírito Santo será liberado. Isto está representado nas duas testemunhas, que abriam a boca e saía fogo dos seus lábios. Lembra? Tinham poder de fechar os céus para que não chovesse nos dias da sua profecia. Quem quisesse fazer mal a eles, cairiam pelo fogo. Isto aqui está representando, essas duas testemunhas, o poder que será necessário para aqueles que quiserem dar testemunho de Cristo, na verdade, nos últimos dias. Então, a seleção está aí diante de ti, meu irmão. Você tem sentido nos últimos dias um clima te cercar? Algo pesado, algo tenebroso? Você sentiu que as suas horas de oração diminuiu? Pode ser que você esteja perdendo a batalha. Você sentiu que a sua leitura bíblica ficou meio esquecida? É a seleção acontecendo. Toma rapidinho a placa de retorno e recomeça tudo de novo. Ainda há esperança. Mas será? Jesus falou, quando eu voltar, será como nos dias de Noé. Ele está falando de voltar para quem? Para os judeus. Antes que ele volte para os judeus, o que acontecerá? O arrebatamento da igreja. Então, deixemos os judeus de lado e vamos falar da gente. Nós vamos pegar um clima pesado pela frente. Nós vamos pegar situações difíceis. Você terá que ser alguém cheio, transbordante do Espírito Santo. Como diz quem? A parábola das 10 virgens de Mateus 25. O azeite transbordante e a lamparina acesa. E ainda tinha azeite na reserva. Isso aí significa alguém na plenitude do Espírito Santo. Esta é a visão que Deus quer para a sua vida. Um compromisso sério. O seu trabalho não pode tomar o seu tempo de tal maneira que você não tenha espaço para as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que começarem a tomar o primeiro lugar na sua vida. Precisa, irmão. Mas há quanto tempo você ouve isso? Então é hora de uma atitude séria. Nós estamos falando de final dos tempos. Estamos falando de um encerramento da era da igreja. Tem estudiosos aí prevendo o retorno de Cristo para os judeus em 2060. Pelos estudos e profecias bíblicas e pela numerologia, nós já vimos que há coisas marcantes com 70, de tal maneira que de 2070 não passará o retorno de Cristo. Vimos que ele ressuscita na manhã do terceiro dia, é o começo do terceiro milênio. Antes, isso é certo, antes de 2100, que é considerado o começo, Jesus voltaria, mas a profecia já aponta para 2070, que é o número profético da nação de Israel. Porém, já tem estudiosos dizendo que em 2060, o que praticamente dá no mesmo, porque o nosso calendário tem um monte de atrasos. Então, qual é a realidade que você deve viver, meu irmão? Chegou o tempo, acredite, chegou o tempo das tuas vestes fazerem os demônios tremerem. Chegou esse tempo, irmão. Chegou o tempo dos demônios estarem brincando, mas quando você chegar perto, eles saírem em retirada. Entende? Esse é o tempo, essa é a hora. Mas se você ficar esperando, não deixa chegar mais perto, talvez você não chegue mais perto.
Aqui ele está dizendo, como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Quer dizer, quando ele comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Meu irmão, olha só, essa passagem me deixa fora de mim, eu fico meio nervoso com ela. Presta atenção que eu vou ler de novo para você. No verso 27 diz que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Essa passagem me deixa, sabe, fora de mim. Eu te pergunto, eles comiam? O que há de errado nisso? Eles bebiam? O que há de errado nisso? Casavam? O que há de errado? Se davam em casamento? Ora, se não há nada de errado nisso, por que o caos? Por que a catástrofe? Jesus está dizendo que nos dias que se aproxima do seu retorno, quem estiver vivendo uma vida normal não terá parte no reino de Deus. Isso me deixa fora de mim, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou querendo passar para você? Isso me deixa estarrecido. Tem muita gente simplesmente vivendo uma vida, comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, vai no mercado, compra, negocia, faz seus negócios, e quando sobra um tempo vai para a igreja. Jesus está dizendo, esses que estiverem com estas prioridades, em que estiverem vivendo uma vidinha normal dessa, não vai ter parte. Eles vão estar enquadrados como nos dias de Noé. E os dias de Noé foram dias de reprovação. Entende, irmão? A vida de Noé estava aprovada, mas toda a sua geração em aqueles dias estavam reprovados. Quando se aproximar os dias do Filho do Homem, quanto mais vem as trevas sobre aqueles que estão no prumo, mais haverá do Espírito Santo. Então, quando se aproximarem os dias do Filho do Homem, Jesus não vai aceitar alguém que come, bebe, se dá em casamento. Ele vai querer alguém cujas vestes estejam levantando os mortos. Ele vai querer alguém com a língua afiada, de modo que os falsos mestres tenham vergonha de falar dos seus mercenarismos. Ele vai querer alguém calando todo mundo, calando presidente, governador, calando prefeito, calando tudo. Ele não vai querer alguém só comendo, bebendo, casando e se dando em casamento. Esse tipo de vida está reprovado para o final dos tempos. E por que estamos pregando a isso? Porque para mim é final dos tempos. Para mim, daqui a mais 50 anos, o anticristo estará com força total sobre a humanidade. Total. Teve uma mulher que teve um sonho e nos ligou, não conheço essa dona, nem ela me conhece, ela disse que nunca veio aqui. Teve um sonho que uma mão de ferro saía de dentro de um mar, e a mão entrava e saía do mar, uma mão de ferro, e havia um homem controlando com uma máquina esta mão de ferro, e ela dizia que no sonho se aproximava e via este homem numa reunião com várias pessoas de terno preto, e ela dizia que aqueles homens de terno preto eram representantes da Petrobras. O que é isso? Quem quer dominar o mundo tem que dominar aquilo do qual o mundo necessita. Dominou os combustíveis, acabou, meu irmão. Está entendendo? E ela dizia que no sonho ela era vista e tinha que fugir com mais algumas pessoas, e ela ouvia a voz que ela ouve no rádio, nos acompanhando, era a voz que ela ouvia, orientando ela o caminho que ela tinha que seguir. O que quer dizer essa questão da Petrobras? Hoje nós já estamos vendo aí, o irmão Afonso tem estudado tanto a respeito disso e tem trazido informações tremendas sobre a organização desses países aí que estão aliados na questão do petróleo. O objetivo é arrancar os Estados Unidos, aliás, que o dólar ninguém mais está querendo, né? Ninguém mais está nem querendo. Acabou aquele negócio de sair comprando dólar e colocar dentro do guarda-roupa. Você tem ideia do que é isso? A União Europeia está aí com tudo.
O euro agora é a moeda principal. Todo mundo agora está de olho no euro. O euro é a moeda do anticristo. Até o símbolo dele, uma série de fatores. Então, nós chegamos às portas do final dos tempos. Se você quiser sobreviver nesses dias, irmão, com uma vida real, com um cristianismo real, você vai ter que pagar um alto preço. Porque Deus vai fazer seleção mesmo. E nós estamos falando para quê? Para você cair? Estamos falando para você ficar de pé, irmão. O objetivo é você ficar de pé. Nós não pregamos para que as pessoas caiam, pregamos para que obreiros se levantam e no futuro o Espírito Santo tenha com quem contar. E você pode dizer assim: ah, mas pastor, eu já tenho 60 anos, eu não vou ver esse tal de anticristo. Vai abandonar o teu filho nas garras dele? Prepara o teu filho para ser um obreiro de valor lá na frente. Prepara o teu filho para ser um líder evangélico. Você está pensando que Deus olha para alguém e diz assim: aquele ali vai ser o meu líder no futuro? Deus não faz isso não, meu irmão. Deus não procura ninguém vazio para encher, não. Ele procura quem está cheio para usar. É isso a visão de Paulo. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus já aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Deus não chama: ah, vem cá você, eu vou te ensinar, eu vou te capacitar. Não, ele já olha cheio. Aquele ali está cheio, então eu vou dar mais. Não é isso que diz a Escritura? Quem tem, ser-lhe-á dado. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. São detalhes da Escritura que muita gente não atenta. Então, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, tem nada de anormal nisso, mas já veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Aí vem Jesus: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Você vê que está falando, nos dias de Ló também, comiam, bebiam, compravam, vendiam, edificavam, plantavam, arrancavam, fazia tudo, mas estavam reprovados. Entende que para andar na presença de Deus é necessário mais do que um natural. Temos uma mensagem intitulada Riquezas Assassinas. Gravei aquela mensagem por uma ordem do Senhor tremenda, porque tinha várias pessoas ouvindo a rádio em que estavam vinculando Deus às suas riquezas. Deus falou assim: vai, solta isso aí. Colocou dentro do meu espírito assim: solta isso na rádio. Gravamos, enquanto pregávamos, gravamos para passar depois outras vezes. Acabou, caiu a máscara de um monte de gente. Eu não vou poder apresentar, meu irmão, um Deus vinculado à riqueza jamais, porque sempre terá alguém com mais riqueza do que eu. Vão dizer simplesmente: meu Deus é maior que o teu. Agora, quando eu impor as mãos e o câncer sair, eu digo assim: alguém aí tem um Deus maior que o meu? Quando eu chegar para a legião de demônios, sai logo que eu tenho pressa, eu vou dizer: tem alguém aí com Deus maior que o meu? Entende, irmão? O que nos faz grandes é se somos instrumentos de Deus, não é se temos riqueza, porque Jesus nesse caso seria um pobretão, um inútil. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui, ele está dizendo, é como nos dias de Ló. E aí você já sabe que é aquela profecia que simboliza o arrebatamento da igreja. A cidade corrompida, já estava a cidade corrompida, mas nos dias de Noé, meu Deus, nos dias de Noé havia corrupção, mas a Bíblia não especifica. Porém, nos dias de Ló havia uma corrupção. Qual era?
homossexualismo, lesbianismo e outros ismos que existem por aí. Nos dias de Noé, não. Nos dias de Noé, eram dias que tipificam a nação judaica. Mas nos dias de Ló, são dias que tipificam a igreja. Os dias de Ló tipificam a igreja. E nos dias de Ló, o que estava acontecendo? Homossexualismo. Você acha que tem alguma coisa a ver? Alguma coincidência? Diante de tudo que temos visto e estudado? Eu só te digo uma coisa, meu irmão: come Bíblia mesmo, te alimenta mesmo, vai para o teu quarto e tranca lá. Homossexualismo é uma abominação indescritível diante de Deus, mas é isso que a outra geração que vem aí de cristãos terá que encarar, e se não tiver cheio do Espírito Santo, vai ser calado. Porque para falar na próxima sociedade que está se levantando, você vai ter que colocar a vida à prova. E colocar a vida à prova, meu irmão, só transbordante do Espírito Santo. Você vai falar e sabe que se soltar a língua, já tem uma escolta ali do outro lado te esperando. Entende? Você vai ser o diferente, você vai ser o contrário. As leis lá nos Estados Unidos já qualificam a Bíblia como um livro de ódio. A Bíblia já está classificada como um livro de ódio. Você vai ser o defensor deste livro de ódio. Tem ideia do que espera por você? Ou por você, ou pelos seus filhos? E diz assim: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Primeiro detalhe aí: se você não começar a se preparar agora, não haverá tempo. Por isso que diz assim, ó, aquele que está num lugar, não volte atrás. Aquele que está não sei aonde, não desça. O que é isso? Emergência, urgência. Não haverá tempo, não é uma situação, irmão, presta atenção. O reinado do anticristo, arrebatamento da igreja, retorno de Cristo para os judeus, não é algo que você vá ver e que haja tempo de se preparar. Está entendendo? É algo que quando você achar que viu, acabou, ele te domina, ele acontece. Por isso que Jesus está dizendo assim: olha, aquele que tiver no eirado, tiver os seus bens em casa, não vai tirar, não dá tempo. O que estiver no campo, não volta atrás, não dá tempo. Entende a realidade? A emergência do fato. Por isso você tem que ir construindo a sua vida espiritual agora, levando a sério a sua vida espiritual. Todo dia você tem que ter a porção que Deus quer para a sua vida. Você precisa levar isso a sério. A sua vida de oração, ela tem que ser séria. O seu estudo da palavra tem que ser sério. E tem coisa mais importante para você fazer também. O seu filho, Deus não trouxe ele no mundo para aprender química, física, matemática e biologia só, não. A Bíblia não diz instrui a criança em toda a sabedoria do mundo, mas diz instrui a criança no caminho que deve andar. Inculca as palavras do Senhor assentado à roda da tua mesa. Ensina a lei de Deus de geração em geração, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O propósito maior para o teu filho não é que ele aprenda matemática, é que ele aprenda a Bíblia. Este é o propósito maior. Este propósito já foi jogado na lata do lixo há muito tempo. Os crentes estão preocupados que os filhos tenham canudos e consigam bons empregos. Esta é a preocupação maior dos crentes. Quer a prova? Passa num colégio 6, 7 horas. Quando vem para casa, nem toca na Bíblia.
vai pegar dias difíceis, que quando vê as coisas acontecendo, que quiser correr para a Bíblia, já era. Você não consegue ler a Bíblia toda em um dia. Você não consegue receber a revelação em um dia. Eu já falei neste lugar, meu irmão, que tem coisas aqui na Escritura que eu passei orando por elas 10 anos. 10 anos para hoje sabê-las e ser edificado pelo poder de Deus. 10 anos de oração. Pegava aquela passagem, Jesus, um dia eu ainda vou saber o que é isso. Jesus, um dia ainda vou saber o que é isso. E toma ali livro e vai em enciclopédia e nada, em dicionário, nada. 10 anos depois o Espírito Santo vem, sabe aquela passagem? É isso, isso e isso. Muitos acham que vão pegar, abrir a Bíblia e vão entender a qualquer hora que quiser. A Bíblia está lá, a hora que eu quiser eu pego nela e leio. Pega nada, irmão. Ler a Bíblia é um mover do Espírito Santo, que hoje está liberado sobre a tua vida. Mas vai chegar um dia, Jesus falou, quer ver o que ele falou? Ele falou aqui, olha, eu vou te dizer, olha só que interessante. No verso 22, a seguir dirigiu-se aos seus, no verso 22, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, disse o quê? Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. É isso aí. Quais são os dias do Filho do Homem? Jesus está ali ensinando, Jesus está pregando, Jesus está fazendo a obra, está tudo moleza, está tranquilo, mas vai chegar um dia que os discípulos, que somos não só eles, mas somos nós também, os discípulos desejarão isso, desejarão abrir Bíblia e não vão conseguir, desejarão ter poder para expulsar demônios, mas vão estar vazios, desejarão e vão ficar a ver navios. Então, começa a edificar-te e a construir a tua vida espiritual agora. Sabe aquele teu emprego lá, ele não é o mais importante, irmão. Eu sei o que é teu emprego, eu sei o que é precisar de um emprego. Trabalhei no Bradesco, trabalhei em Centro Educacional da Lagoa, trabalhei em cooperativa de táxi, eu tenho minha carteira de trabalho para mostrar. Inclusive para servir de juízo para aqueles que dizem que eu nunca trabalhei, que sempre fui vagabundo. Deus não chama vagabundo para pregar o Evangelho. Deus só chama trabalhador. Então, Ele não chama qualquer um. Então, meu irmão, o que acontece? Eu sei a necessidade de ter um salário. Eu sei que as contas da sua casa, o diabo está solto por aí, não esquenta com ele não. Eu sei que as contas da sua casa, você tem que pagar. Eu sei de tudo isso. Eu sei que você tem um telefone para pagar, tem filho para botar na escola, mas eu sei que a Bíblia diz que eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus quer que você trabalhe, mas se você pegar o seu tempo e lançar na obra, de Senhor, eu estou aqui, eu tenho que estar nesse emprego, mas o tempo que te sobrar, você der para Deus, Ele vai mudar o teu cativeiro. Vai mudar o teu cativeiro, como mudou o meu. Chegou um dia que Deus falou assim para mim, basta, as portas estão fechadas na terra, mas abertas no céu. Entende, meu irmão? Falou assim, eu não quero mais você em emprego algum, eu quero você na minha obra, edificando a minha igreja. Entende, meu irmão? E quando Deus te dá a palavra, deixa quem quiser falar, é problema deles. Aqui diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló representa a igreja fracassada. O povo de Deus fracassado. Ela virou uma estátua de sal. Ora, mas sal da terra somos nós. São os chamados de Deus, são aqueles que têm o Espírito Santo. Foi para esse que Jesus falou, vós sois sal da terra e luz do mundo. Ela virou uma estátua de sal. Por quê? Sal ela era, na simbologia da palavra, mas virou estátua, ficou inútil, neutralizada, paralisada, não servia para mais nada. Então Jesus está dizendo assim, lembrai-vos de quem? Da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez?
olhou para trás. Ela olhou para trás? Para que ela olhou? Ela queria ver o quê? Ela ficou penalizada das coisas que ela deixou em Sodoma, das coisas naturais. Ela tinha uma direção espiritual, mas ela deixou muita coisa natural para trás. Ela deixou a casa dela, ela deve ter deixado muitas coisas. Ló, quando foi para aquela cidade, tinha muita condição financeira, era o sobrinho de Abraão, lembra? Era um homem que prosperou. Então, meu irmão, as coisas que te chamam a atenção são elas que te aprisionarão. Ela olhou para trás, qual foi o resultado? Ficou presa pelaquilo que estava lá. Sofreu o juízo de Deus. Se ela continua olhando para frente, ela prosperaria. Ela caminharia, se daria bem. Então, assim, eu quero que você se advirta com isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Olhou para trás. Os sentimentos dela estavam presos às coisas naturais e não nas coisas espirituais. Porque quem está preso às coisas espirituais não olha para trás. Quem está preso às coisas espirituais, o natural, o dinheiro, o trabalho, a casa, seja lá o que for, não é o mais importante. E ele diz: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, quando, hein? Primeiro quando? Naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado, deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Entende? Quer dizer, os abutres chamam a atenção, ficam voando, né? Então, quer dizer, Jesus está demonstrando: ó, isso aí vai ser visível, vai ser bem visível. Só que é emergência. Naquela noite, quer dizer, o anticristo está reinando. Por que Jesus disse naquela noite? Ele poderia ter dito naquele dia, mas ele fez questão de dizer naquela noite. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada, deixada a outra, 2 estarão no campo e etc. Um vai ser tomado, o outro vai ser deixado naquela noite. Ou seja, não há tempo, a coisa é surpresa. Quem estava pronto foi, quem não estava pronto ficou. E a coisa vai ser, olha, vão ver, onde estiver o corpo, aí também se ajuntarão os abutres. Mas mesmo que vejam as coisas acontecendo, não haverá tempo para se preparar. Você quer se preparar para o amanhã? Só se você se preparar hoje, porque amanhã, depois que você acordar, você tem que encarar o amanhã, do jeito que tiver, não pode se preparar no mesmo dia. Entende, meu irmão? Você quer encarar uma batalha daqui a um mês? Comece a preparar o seu armamento hoje. Dizem os líderes militares, é em tempo de paz que se prepara para a guerra. Quando a guerra estoura, meu irmão, se tu está preparado, tu vai do jeito que está. Estourou a guerra, tu tem que ir. Soldado, não estou pronto, vai assim mesmo. Não sei desarmar um revólver, vai assim mesmo. Não sei atirar bem, vai assim mesmo. Estamos precisando de gente. O que vai acontecer com esse soldado? Um dos primeiros a morrer, entende? Então, se você quer se preparar para o amanhã, comece hoje. Quer entrar numa guerra que está sendo projetada aí para alguns dias pela frente? Você tem que se preparar hoje. Amém? Ficamos por aqui, o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.